Muito bons dias. Queria agradecer à Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários a disponibilidade de vir aqui a este grupo de trabalho. Este grupo de trabalho foi criado por iniciativa da Sra. Presidente da Assembleia da República e, naturalmente, muito também decorrente do ano que tivemos, muito marcante, infelizmente, em matéria de incêndios florestais, em 2013, e que pretende que a Assembleia da República faça uma reflexão mais aprofundada possível, no sentido de identificarmos eventuais constrangimentos legislativos que necessitem intervenção por via de diplomas legais de alteração e aperfeiçoamento do quadro que regula esta matéria, com vista a que os mecanismos de prevenção e de combate aos incêndios sejam aperfeiçoados, funcionem com maior eficácia. E também no sentido de identificarmos as recomendações que neste domínio se possa fazer com o mesmo sentido e objetivo ao Governo da República, no sentido de as adotar de forma a que a prevenção e o combate aos incêndios se torne mais eficaz. E, naturalmente, que a experiência, o conhecimento, a ação no terreno que a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários conhece melhor que ninguém, não permitia que dispensássemos a vossa colaboração e quiséssemos a vossa colaboração de uma forma relevante, na medida em que, como calculam, não é possível deste grupo de trabalho ouvir todas as instituições e entidades ligadas a esta problemática. Tivemos de fazer uma seleção, pedimos alguns contributos escritos, mas aqui em debate e de forma a que os seus deputados possam colocar diretamente as questões, tivemos de ser mais seletivos e a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários foi, naturalmente, uma das entidades que entendemos ouvir diretamente. Eu queria, de qualquer forma, aqui, por ter havido aqui um ligeiro incidente inicial quanto à audição conjunta ou separada, restar e agradecer a colaboração e a compreensão da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários para ultrapassarmos essa questão. O método que vamos aqui seguir é de dar 5 minutos a cada grupo parlamentar para vos colocar questões e, no final dessa ronda, os seus deputados dar-vos o tempo para a resposta. Começaria pela Sra. Deputada Helena Pinto. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, agradecer a disponibilidade e eu vou ser muito rápida, aliás, na sequência das palavras do Sr. Presidente, que já contextualizou e bem o papel deste grupo de trabalho. Acho que se torna evidente a importância da audição convosco, no sentido de poderem transmitir ao Grupo de Trabalho e à Assembleia da República as dificuldades, os constrangimentos, as necessidades que os bombeiros voluntários podem sentir no combate aos incêndios florestais. Eu acho que o que importa aqui saber, sobretudo, do meu ponto de vista, é claro, quais são as necessidades mais prementes no combate aos incêndios por parte das vossas corporações de bombeiros. O que é que sentem quando são chamados a combater um grande incêndio, quais são as dificuldades e aquilo que seria possível mudar. Claro que esta audição centra-se muito no âmbito do combate aos incêndios. No entanto, como é lógico, também não poderei deixar de vos perguntar se têm opiniões, e com certeza que as terão e serão bem-vindas, noutras áreas, como seja a questão da prevenção
aliás, porque tanto quanto sei, os bombeiros voluntários também são muitas vezes chamados em situações em relação à prevenção, por exemplo, à limpeza, que é necessário fazer dos terrenos, à abertura de passagens, etc. E nesse aspecto perguntar-vos da vossa experiência como é que é o relacionamento, por exemplo, com as câmaras municipais e até com as juntas de freguesia, se há aqui uma boa articulação e se nesse aspecto as coisas funcionam bem, porque são duas entidades que, estando no terreno, conhecendo bem o território, podem, articulando esforços, resolver alguns dos problemas que depois se revelam dramáticos no momento exato de fazer o combate ao incêndio. Mas ainda, voltando ao combate e talvez tentando ser... o tempo não está a contar, Sr. Presidente. Pronto, eu também não irei demorar muito, mas é só para dizer que o tempo não está a contar, mas não demorarei muito. Há algumas questões um pouco mais concretas e que se prendem. Uma, como eu dizia, às necessidades das próprias corporações de bombeiros, nomeadamente, por exemplo, em termos de equipamento dos próprios bombeiros. Esse assunto já foi tratado noutras audições, sabemos que é caro, mas para além disso, como é que veio o problema do equipamento? Era preciso mais equipamento? Que tipo de equipamento? Como é que se poderia resolver essa questão? Para além, como é óbvio, dos outros tipos, das viaturas, das máquinas, de arrasto, de tudo isso, e se também aqui há alguma colaboração com outras entidades, nomeadamente as câmaras municipais. E depois, outra questão que tem a ver com o teatro das operações, por assim dizer, como se costuma chamar. Se existem algumas dificuldades, inclusivamente na cadeia de comando, quando se inicia o processo do combate ao incêndio. E por último, que, como é óbvio, se entendem que existe algum aspecto legislativo que seria bom alterar e que poderia este grupo de trabalho depois vir a proceder a propostas nesse sentido. Muito obrigada. Sr. Deputado João Ramos. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar os nossos convidados em nome do Grupo Parlamentar do PCP e colocar as minhas questões de forma muito sintética. A primeira prende-se com a formação dos bombeiros. Essa é uma matéria que se tem discutido. Este grupo de trabalho, quando esteve na Autoridade Nacional de Proteção Civil, também esta matéria foi falada relativamente àquilo que é. Gostávamos de ter a vossa opinião relativamente à forma como se faz a formação e à eficiência, a formação e o treino, porque depois percebemos que havia aqui, que não era bem a mesma coisa e podemos estar a fazer bem uma coisa e não estar a fazer tão bem outra, e por isso gostava que falassem um bocadinho nestas matérias. Outra questão tem a ver com a articulação. Aquilo que nós verificamos é que há um conjunto grande de forças no terreno, nos teatros de operações. A GNR, são o Corpo Especial de Bombeiros, são os bombeiros voluntários, são um grupo grande de equipas, sapadores florestais, das mais variadas equipas, perceber como é que se faz essa articulação. Cada um tem competências em diferentes áreas. Já percebemos aqui em algumas audições que essa transição de competências nem sempre é feita da melhor forma, muitas vezes com risco para quem está no terreno. Gostava que falassem um bocadinho sobre isso. Outra questão que também já foi colocada tem a ver com os meios, como é que avaliam os meios à disposição, tendo em conta que isto é verdade, há um conjunto de equipamentos que são caros. Muitas vezes o que conhecemos é que os processos para a aquisição, nomeadamente os processos de candidaturas a fundos para a aquisição, nem sempre são tão céleres e tão expeditos como deviam ser. Os processos de todos os procedimentos, por exemplo, com a certificação de viaturas. Eu vi num quartel de bombeiros de um sítio que herdeu este ano uma viatura florestal de combate a incêndios que não podia sair do quartel porque não estava certificada, porque foi adquirida ao abrigo de fundos comunitários, e depois há um
conjunto de procedimentos, como é que avaliam esses processos. Uma outra questão tem a ver com o abandono do interior do país, o êxodo rural, que efeitos, na vossa perspectiva, nós temos feito muito esta abordagem do ponto de vista daquilo que é a gestão florestal e a ocupação do território, mas até para os efetivos e para os meios humanos dos corpos de bombeiros voluntários isto tem implicações. Como é que também avaliam isto? E por fim, e para terminar, relativamente às questões de prevenção. Os bombeiros são quem está no terreno quando as coisas correm mal em termos de incêndios, e por isso também são vítimas daquilo que é todo um processo de produção de floresta. E por isso gostava de se perceber se tem alguma reflexão sobre as implicações da política florestal, como é que estamos ou não, como é que o nosso país está a fazer floresta, e as implicações que isso tem depois, quer nos incêndios, quer no vosso trabalho, e se a forma como estamos a fazer a floresta é a mais adequada e se isto tem ou não implicação nos incêndios florestais, se as políticas florestais têm implicação nos incêndios e na situação que está criada relativamente a estas matérias. Muito obrigado. Sr. Deputado Abel Batista. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito bom dia. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS, queria também dar-vos uma nota e uma palavra. Estamos a falar neste grupo de trabalho pela primeira vez com uma associação ligada aos bombeiros voluntários, onde no último ano de incêndios florestais morreram vários e, portanto, dar-vos também uma palavra de condolências e, evidentemente, de pesar por perder muitos desses vossos camaradas de combate, e isso, dar-vos essa nota. Depois, dar também nota do seguinte: o voluntariado é uma base muito interessante no que diz respeito à área dos bombeiros e nessa medida, naquilo que diz respeito à proteção civil. Um voluntariado que não pode ser um voluntariado voluntarioso, tem que ser um voluntariado responsável. E nessa medida, além daquilo que o Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, já vos colocou, da questão da formação inicial e daquilo que é a formação contínua ou trabalho operacional, eu gostaria que se pronunciassem um bocadinho sobre essa matéria, no sentido de saber se de uma forma geral existe este trabalho de manutenção, de contenção naquilo que é o trabalho dos bombeiros, naquilo que diz respeito à sua operacionalidade. Isto até porque há algumas notícias de que elas surgem, umas com verdade, outras sem verdade, mas nós que temos aqui que trabalhar esta matéria, que temos que fazer trabalho legislativo, mas também trabalho de recomendação e de propostas para o Governo, seria interessante saber, porque surgem notícias, por exemplo, de que metade dos bombeiros voluntários não têm trabalho operacional. Isto, não sei se é verdade, nem se não é, mas notícias conhecem-nas, são públicas, portanto não ouvi dizer, li. E, portanto, gostaria de ouvir o vosso comentário sobre isto e qual é a vossa perspectiva. Depois, há aqui uma questão que hoje nós iremos também ter uma reunião com eles, mas que seria interessante saber também da vossa parte. Muitos dos municípios portugueses têm vindo a aplicar aquilo que se chama a Taxa Municipal de Proteção Civil. O que eu gostaria de saber era se essa taxa tem tido algum reflexo naquilo que é os apoios que depois os bombeiros recebem por parte, muitas vezes, dos municípios. Há municípios que têm um trabalho muito interessante nesta matéria, mas há outros que, se calhar, não terão. Eu gostaria de saber se têm essa noção, porque taxa municipal de proteção civil para ficar receita do município para abrir mais um caminho pode não ser aquilo que é o mais adequado para aquilo que é o fim da própria taxa, não é? Depois, a questão, finalmente, daquilo que são os meios de proteção individual e os meios de apoio ao combate. Surgem sempre, e eles são realmente muito necessários, mas surge sempre o problema de falta de meios nesta matéria. Na vossa opinião, que deveria existir aqui... O exemplo, se calhar, não é o melhor. Daqui a uns anos já foi levantada a questão, daqui a uns anos foram adquiridos em conjunto, um conjunto de viaturas, e eu, da corporação onde eu sou sócio,
já fui dirigente, mas onde eu apenas sou sócio, há dias dizia-me o Presidente da Corporação que tem lá uma viatura dessas há 1 ano e tal inoperacional, porque a garantia só pode ser acionada pela Proteção Civil Nacional, a Proteção Civil Nacional está em litígio com o fornecedor, a viatura não funciona. Eu posso dizer qual é a corporação, Bombeiros Voluntários de Ponte Lima, portanto não funciona, eles até têm dinheiro para mandar reparar a viatura, mas não podem, porque se mandarem reparar a viatura perdem a garantia, e está ali um veículo completamente inoperacional, acho que por uma questão muito simples, que tem a ver com uma bomba. Acho que a coisa é muito simples como isso. Mas o facto é que está ali uma viatura que custou umas dezenas largas de milhares de euros e que está... Ora bem, no que diz respeito à proteção, seria uma solução haver uma central de compras por parte deste equipamento de forma a poder ter aqui um preço mais adequado? Sr. Deputado Maurício Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo também, naturalmente, por cumprimentar a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, manifestar também o pesar pelos bombeiros falecidos no ano passado e aproveitar a vossa presença aqui para, de certa forma, nos ajudarem a elaborar o nosso trabalho. O nosso objetivo, como já foi dito, é desde logo legislativo, com a alteração da legislação que permita sermos mais eficazes, e depois também projetos de resolução que podemos recomendar ao Governo que tome outras iniciativas do que aquelas que tem tomado. De todo modo, como estou na presença de uma associação de bombeiros, vou-me cingir essencialmente ao combate. Já foi aqui falado, e não vou repetir aquilo que os meus colegas já referiram, até porque, efetivamente, na formação, apenas uma coisa aqui não foi dita e eu gostaria de tocar nesse assunto. Nós temos uma Escola Nacional de Bombeiros. Gostaria, de certa forma, de saber até que ponto é que ela exerce a missão para que foi criada, ou seja, forma ou não forma bombeiros. Queria saber se, efetivamente, vocês têm alguma dificuldade de relacionamento com a escola e até que ponto é que a escola, ao longo de, não estou a falar deste Governo e dos outros, ao longo da sua vida, até que ponto é que a escola tem efetivamente cumprido a sua missão, que é formar bombeiros para o combate. Depois, aproveitar também aqui, nós sabemos que, quando dos grandes incêndios, há movimentação de forças para o combate. Gostaria de também colher o vosso contributo na melhoria significativa que eu penso que podemos ter em 2 vertentes. Primeiro, na movimentação. Nós verificamos que são muitas as horas de movimentação, se calhar não são pelas formas mais adequadas. Os bombeiros, quando chegam ao teatro de operações, como já aqui foi dito, vão exaustos, vão cansados, vão a precisar de descansar e não de combater. Até que ponto é que se poderia melhorar essa movimentação das forças em presença? Por outro lado, até que ponto é que as corporações de bombeiros que são movimentadas para locais do distrito completamente diferentes do seu, quer em morfologia do terreno, quer em tudo, até que ponto é que eles estão coordenados para fazer uma ação efetiva de combate ao fogo? Depois, queria-vos questionar no seguinte. Efetivamente, e já aqui foi falado na questão das câmaras, não vou tocar nesse assunto, mas vou tocar em instrumentos de combate, que são aqueles que vocês efetivamente conhecem. Todos os anos, e nós temos uma grande problemática, e na comunicação social chama por isso e tal, não sei quantos meios aéreos e mais não sei o quê, e mais assim, tal. Enchemos todos a boca disso, e nós também, se calhar, alguns partidos políticos contribuímos para isso, porque temos mais aviões, mais helicópteros, mais não sei quantos, e muitas das vezes esquecemos de equipamentos pequenos, que são como sejam as máquinas de arrasto. E que as máquinas de arrasto que poderiam fazer uma ação, e eu porque também tenho alguma experiência nessa matéria, mas que por vezes se calhar são mais eficazes do que um próprio meio aéreo. Porque o meio aéreo, o avião vem ali, descarrega, vai-se embora, mas quando volta aquilo está na mesma ou está pior. Portanto, eu queria que vocês claramente nos dissessem aqui se justifica que parte daquilo que a gente gasta todos os anos em meios aéreos não deveria eventualmente ser reduzido e ser melhorado em máquinas que para mim,
poderiam ter, mas isso é para mim, gostaria de ouvir a vossa opinião, poderiam ter uma ação preponderante ao longo de todo o ano em trabalho efetivo na floresta, na prevenção e depois também no combate. Gostaria que vocês, efetivamente, manifestassem a vossa opinião, nessa matéria. Depois, por último, gostaria também de vos questionar no seguinte. Nós verificamos que, e no combate, por vezes, grande parte dos incêndios resultam de um rescaldo que é mal feito. Ou seja, o combate é declarado extinto, vão-se embora, mas nós sabemos que há reacendimentos que podem ocorrer 1 dia, 2 dias depois do incêndio estar considerado extinto. Até que ponto é que nós poderíamos melhorar estas ações efetivas de rescaldo para evitar os reacendimentos? Porquanto sabemos bem que grande parte dos incêndios resultam deste facto. Portanto, gostaria que vocês também se pronunciassem sobre isso. O tempo é curto, portanto eu vou terminar aqui. Muito obrigado e obrigado pela vossa participação. Senhora Deputada Isabel Neto. Acima de tudo. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar a Associação Nacional dos Bombeiros Voluntários em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e em meu nome pessoal também, uma vez que já nos cruzamos noutras instâncias e, obviamente, o Partido Socialista já fez saber da sua solidariedade para com todos os incidentes que ocorreram e, obviamente, são sempre mortes a lamentar. E creio que iria começar precisamente por aí. Nós temos tido um histórico relativamente aos incidentes em teatro de operações, e estou a falar nomeadamente de incêndios florestais, porque é essa a problemática que nós temos aqui, e sabendo, apesar de tudo, que os incêndios florestais é uma pequena parte daquilo que é a atividade diária, e nós não podemos esquecer essa vertente também, que é da atividade diária das corporações de bombeiros, a verdade é que este ano nós fomos surpreendidos com um conjunto de incidentes que culminaram, não se está aqui a fazer nenhum juízo de valor relativamente às situações, dados objetivos, não foi um incêndio que ceifou a vida de 7, 8, 9, foi um conjunto de incidentes que ceifaram a vida a vários bombeiros. E isto faz-nos refletir, porque todos nós sabemos que muitas vezes no teatro de operações uma mudança de vento inesperada, devido até à própria concentração de calor, enfim, devido às condições do terreno, sabemos que essas pode acontecer. Agora, não há memória, e embora haja estatísticas de um elevado número de bombeiros mortos que morreram em serviço, a verdade é que a percentagem daqueles que faleceram em teatro de operações e vou excluir daqui aqueles que tiveram acidentes de aviação a caminho do incêndio, que é também considerado obviamente, mas são coisas distintas, porque isso já se prende mais com a formação de condução de veículos de emergência do que propriamente com o ataque operacional ao incêndio. E aquilo que eu queria perguntar é, em vossa opinião, foi coincidência este conjunto de ocorrências que registámos em 2013 ou este conjunto de ocorrências faz-nos suscitar a questão da unidade de comando? Se nos faz suscitar a questão de quem define a estratégia de combate ao incêndio. E começava também, e passando desta matéria para outra, a questão que eu coloco é esta. O CIOPS define o princípio de unidade de comando relativamente a todas as ocorrências. A verdade é que a concretização do CIOPS em termos de posto de comando operacional só se concretiza, só se materializa efetivamente quando em regra passa para ataque ampliado. E a questão que se coloca é esta, é se sentem ou não que o comandante de bombeiros que chega ao teatro de operações e que tem a obrigação legal que lhe é atribuída
de ser ele a determinar, seja ele bombeiro de terceira, segunda ou primeira, seja ele chefe, seja o que for, fica incumbido no termo dos CIOPs de determinar se precisa de mais meios ou não. E agora eu pergunto, e se o bombeiro que está a comandar naquele teatro de operações disser, eu para fazer essa avaliação preciso aqui do oficial, preciso do posto de comando operacional e ter aqui o oficial de ligação da GNR, o oficial de ligação que preciso do guarda florestal, preciso da informação meteorológica. Eu pergunto, há condições para fazer isto? Os meios respondem? Ou é quando o incêndio chega a um patamar que as entidades, porque há muitas entidades no terreno, é verdade, mas o CIOP determina como é que isso determina como é que isso como é que se coordenam. A questão é a partir de, porque os incêndios nascem todos pequenos. Possam ser, exceto obviamente aqueles que são fogo posto assim estrategicamente para ser grande, não é? Mas também esses em regra são pequenos e a maior parte deles até são resolvidos. Nós temos também de ter a noção de que a esmagadora maioria é resolvida, mas só quando chega de facto a um determinado patamar é que parece que o CIOP se cumpre. E sinto que ainda não há a interiorização de que quando um bombeiro sai do quartel é uma autoridade que tem de ser acompanhada por todas as demais. Queria só terminar só com uma outra questão que tem a ver com a introdução do CADIS a 31 de maio de 2013 e também com a questão do apoio logístico no teatro de operações. O que é que tem falhado? O papel das câmaras, o papel do apoio logístico, e sabem a que é que me estou a referir, a toda a operação, com a noção de que um combate ao incêndio ao fim de 4 horas, um bombeiro está exausto, por mais que digam que está lá 20 horas, ele ao fim de 4 está encostado à espera que as coisas passem, porque é humanamente impossível quem está junto a uma frente de incêndio, com calores àquela temperatura e menos oxigênio, consiga resistir, e muitas vezes sem alimentação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Relator Miguel Freitas, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Comandante dos Bombeiros. E eu ia fazer 2 ou 3 questões estruturais. Se me podem dar um retrato da adequação de meios em matéria de bombeiros a nível nacional. Isto é, se todos os distritos estão bem servidos de corporações de bombeiros. Segunda questão, CADIS, CODIS e COMES. Diga-me, acha que a forma como neste momento são nomeados é a forma correta? Deve ou não deve haver uma carreira de gestão de emergências em Portugal? Terceira questão, tipificação dos corpos de bombeiros. Acha que devemos avançar com isso ou não? Quarto, Força Especial de Bombeiros. Por um lado força terrestre, por outro lado forças teletransportadas, isto é, nós hoje temos jipes e temos canarinhos não enquadrados do ponto de vista orgânico. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Muito obrigado. Senhor Presidente da Direção da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários. É possível passar um pequeno PowerPoint comigo? Penso que sim. A senhora deputada Isabel Neto chama-me a atenção por uma questão importante. A tipificação está feita. O que eu gostava de saber é se consideram ou não que o financiamento deve ser feito em função dessa tipificação. Enquanto se prepara a apresentação de um pequeno PowerPoint, que não pretende ser mais do que uma pequena chamada de atenção, eu começaria por agradecer a este grupo de trabalho o facto de nos receber e de nos ouvir. Isso demonstra que efetivamente há preocupação em ouvir as bases, em ouvir quem efetivamente está com a agulheta na mão, se me permitem a expressão, e também podermos dar um contributo que deve ser dado nos locais certos. Muitas vezes temos tendência a extravasar para a comunicação social
alguma da nossa mágoa, se o pudermos fazer em sítios que consideramos os sítios certos como este, achamos que é bem mais vantajoso para todos. Por outro lado, também não podemos esquecer de que vocês, enquanto deputados, têm efetivamente não só a responsabilidade, como a possibilidade de mudar muito daquilo que nós consideramos que não estará tão bem quanto deveria estar. E, nesse aspecto, agradeço mais uma vez o facto de nos ouvirem. Por outro lado, a precisão e a qualidade das questões que os seus deputados colocaram demonstra duas coisas para mim como bombeiro. Primeiro, um grande conhecimento e, por outro lado, vocês também sabem onde é que as coisas não estão tão bem quanto deveriam estar. E isso também nos tranquiliza, porque, efetivamente, quando isso acontece, há um grande interesse por quem nos coloca essas questões. Eu acompanho-me por dois colegas da direção, o vice-presidente, António Calinas, o diretor Ricardo, duas pessoas. Eu sou bombeiro no norte do país, na cidade de Vila do Conde, e no norte do país, por norma, nós não nos deslocamos para outros locais, senão, digamos, no distrito do Porto e periferia. É muito normal, como o caso aqui do António Calinas, que é de Lisboa, incorporar grifes e groatas que depois se deslocam, e daí a presença dele poderá acrescentar um ponto de vista que eu não tenho, apesar de ser o presidente da associação. Por outro lado, o Ricardo, oriundo do Corpo de Bombeiros Municipais da Lausanne, embora fazendo serviço como voluntário, poderá referir muito daquilo que é um dos pontos sensíveis em termos de incêndios florestais. Então, se me permitem, agradeço mais uma vez e vou só apresentar um pequeno PowerPoint que vai responder a muitas das questões que vocês nos colocaram. Com licença. Eu sei que é difícil ler o que aí está. Eu vou deixar este trabalho com o Sr. Presidente, que depois poderá fazer-vos chegar. Isto foi tudo retirado este ano de redes sociais, nomeadamente do Facebook, onde eu muitas vezes estava numa frente de fogo e conseguia saber aquilo que se passava em todo o país. Hoje nós temos uma fonte de informação privilegiada e foi isso que me serviu também para retirar. Procurei ser o mais isento possível em relação às imagens, mas também não publicar aquelas que eram mais chocantes e que abundavam na internet. No fundo, aquilo que eu pretendia com aquelas imagens era responder um bocadinho quando me perguntam que logística é que nós temos nos incêndios florestais. Que alimentação é que temos nos incêndios florestais quando os corpos de bombeiros
outras estruturas vêm pedir alimentação à população para alimentar os bombeiros que estão na frente de fogo. E pedem água, leite e fruta para alimentar os bombeiros que estão na frente de fogo. Há 2, 3, 4 dias. Como se isso repusesse aquilo que o bombeiro gasta quando combate. Portanto, foi só uma mera introdução. Eu penso que as imagens são bem elucidativas e eu passaria a responder à senhora deputada Helena Pinto, que pergunta que necessidades os corpos de bombeiros têm a quando dos incêndios, a quando do combate. Este é um deles, a logística é um deles. O relacionamento com as autarquias aqui tem um papel fundamental. A logística deve estar prevista, e aqui entra outra figura também, que é o comandante operacional municipal, que poderia ser a pessoa que faz o levantamento dos restaurantes que podiam fornecer as refeições, que quantidade podiam... Portanto, tudo isto deveria estar pronto para que, quando acontecesse um incêndio com uma dimensão e com o receber de forças do exterior, pudesse haver uma resposta. Não é possível chegar a um restaurante ou à churrasqueira que habitualmente serve aquele corpo de bombeiros e pedir 200, 300 refeições no espaço de 1 hora ou 2. Portanto, isto tem que ser um trabalho de casa que muitas vezes não está feito a estes 3 níveis. Não há previsão quanto a esta resposta. E o relacionamento com as autarquias muitas vezes é nulo, porque senão não víamos aquilo que está ali referido a pedir alimentação nas redes sociais. A senhora deputada fala também nos equipamentos de proteção individual. É uma questão que nós, Associação de Classe dos Bombeiros Voluntários, e enquanto bombeiros, nos preocupa muito, e preocupa-nos muito por vários motivos. O primeiro é de que o bombeiro, depois de retirar a farda ou o equipamento de proteção individual, por norma, é chefe de família, é pai, é marido, tem um papel fundamental numa família que, quando ele sofre um acidente, se vai repercutir em vários membros dessa família. E isto aflige-nos muito. Por outro lado, a questão dos EPIs, muitas vezes, não é sequer por uma questão de apoio ou de investimento por parte do Estado. Está aqui presente uma senhora deputada que eu quase que me atrevia a dizer que sou do tempo em que ela tinha responsabilidades como governadora civil e digamos, atravessou também um dos apoios e foi responsável por um dos apoios que foi distribuído no Distrito do Porto, que é o meu distrito de atuação, e se num levantamento muito rápido e simples daquilo que foi o investimento e a ajuda através do CREM ou diretamente através do Ministério da Administração Interna, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, de 2009 a 2014, nós somamos 20 milhões de euros. 20 milhões de euros dá a distribuir pelos 30 mil bombeiros que estão neste momento no quadro ativo e no quadro de comando, 29 mil e qualquer coisa, mas pronto, vamos arredondar, daria um número que não é muito bonito, que é 666 euros. Ou seja, em 5 anos, os bombeiros tiveram, cada um, ou deveriam ter tido, um investimento de 666 euros. Eu não conheço nenhum colega que tenha recebido um investimento disso só no equipamento de proteção individual florestal. Contrariamente, nos equipamentos de proteção individual para outro tipo de serviços que os bombeiros prestam, e já foi dito e muito bem, os incêndios florestais andam entre os 3% a 7%, eventualmente 10% daquilo que é a atividade de um corpo de bombeiros. Eu nunca me apercebi de um investimento, por exemplo, em equipamentos de proteção individual urbano industrial, que são mais caros, que implica o uso de aparelhos respiratórios autónomos, etc. Mas, no entanto, cada vez mais verifico, e num curto espaço de tempo, passamos de uma imagem, por exemplo, do Chiado, que se combateu o incêndio em mangas de camisa, para os dias de hoje que combatemos completamente equipados e muitíssimo bem equipados. E isso causa-me estranheza enquanto Presidente da Associação e enquanto bombeiro, porque é que se investe tanto nos equipamentos de proteção individual florestais e depois os bombeiros não veem esse resultado no terreno. Portanto, muitas vezes aponta-se como causa o facto de se comprar quantidade e não qualidade, ou seja,
aquilo que inicialmente é o concurso, depois acaba por ser adulterado pelas estruturas dos bombeiros, e aqui também achamos que, como alguém já referiu, quem faz o caderno de encargos deve ser o mesmo que faz a compra e deve ser o mesmo que entrega aos corpos de bombeiros o equipamento. Foi falado recentemente, isto é um exemplo daquilo que é, digamos, estabelecer de normas por um lado e depois o outro que fiscaliza. O que acontecia relativamente aos autos, que eram autos de notícia levantados pela Guarda Nacional Republicana, víamos que depois nas autarquias, por exemplo, não tinha uma consequência, muitos desses autos, ou a quase totalidade. Era uma pequena percentagem que tinha consequência. Precisamente porque não era a mesma entidade a dar continuidade. Aqui é urgente que o caderno de encargos, aquilo que devem ser as normas técnicas do equipamento de proteção individual, seja bem feito, e nós já apresentamos, não só à Autoridade Nacional de Proteção Civil, como ao próprio Ministério da Administração Interna, um estudo que elaboramos sobre um equipamento, e aqui posso falar abertamente de custos, em que uma empresa fabricou esse equipamento segundo um padrão e uma certificação internacional, e que obedece também à certificação nacional, em que esse equipamento custaria por homem, o conjunto calça-casaco, Dolman, um custo entre 160 a 180 euros. Portanto, o equipamento não é caro. E com o padrão, como já referi, a respeitar as especificações técnicas aplicáveis. Estamos a falar de equipamento para bombeiros. Porque se estivermos a falar naquilo que é usual o bombeiro usar, utiliza fardamento composto por norma por algodão, e passamos a ter um equipamento de proteção individual que nós, na gíria e na camarata, aplicamos de equipamento de proteção individual para jardineiro, não para bombeiro. Relativamente aos teatros de operações, dificuldades na cadeia de comando. Por vezes acontecem algumas. Uma coisa é estarmos num teatro de operações com o Corpo de Bombeiros local, outra coisa é estarmos num teatro de operações com o Corpo de Bombeiros local da sua área de atuação, mais os vizinhos, outra coisa é termos um conjunto de entidades e um número de bombeiros grande. E aqui, como em tudo, é sempre mais difícil, efetivamente, essa articulação da cadeia de comando. Contudo, a minha percepção, enquanto bombeiro, é de que os bombeiros têm, efetivamente, uma hierarquia muito bem vincada. E impera, sobretudo, o respeito. O que quer dizer que os bombeiros mais velhos têm, efetivamente, um papel muito importante, mais velhos e, por norma, mais graduados, naquilo que deve ser a cadeia de comando, por respeito e não por imposição até do próprio posto. Legislação a alterar. Sra. Deputada Helena Pinto, permita-me que lhe diga, deveríamos alterá-la toda. A legislação aplicável a bombeiros é uma legislação arcaica, ultrapassada e ineficiente. E dou-lhe só um exemplo. É possível um elemento de comando com uma formação de 150 horas comandar um número indeterminado de bombeiros. E é exigido a um bombeiro na carreira, no início de carreira, na base, 350 horas de formação. Isto é necessário alterar. É necessário alterar que um chefe de grupo de combate não tem que ser um elemento de comando. Porque podemos ter um chefe de grupo de combate. Temos o chefe de equipa, que por norma é um chefe, posto chefe, mas, por exemplo, para os chefes de grupo de combate, por norma, a formação e o posto é dado a um elemento de comando. Tem que ser dado às chefias. Os bombeiros respeitam as suas chefias, respeitam porque são pessoas com mais experiência, são pessoas que conhecem o terreno, que conhecem os homens que comandam, e muitas vezes, contrariamente àquilo que possa parecer, porque, como lhe disse, a legislação está de tal maneira mal feita que permite isto. Permite que um bombeiro, no início de carreira, tenha mais formação do que muitas vezes um elemento de comando. E isto reflete-se depois nos grandes teatros de operações. Todos devem estar lembrados, em agosto do ano passado, eu fiz uma afirmação que foi: cometeram-se graves erros básicos no incêndio do Caramulo, em agosto, em plena época quente. Custou-me muito dizer isto, até porque não me estava a referir aos bombeiros, estava-me a referir àquilo que é hoje
uma política e uma forma de, no terreno, muitas vezes, se garantir esse mesmo, essa hierarquia e esse comando por parte de estruturas que não conhecem o terreno, em que o comando local é muitas vezes arredado desse comando, fazendo outras funções que não aquelas que deveria fazer e que depois, e aliás é refletido nos próprios relatórios, que nós respeitamos muito e que por isso é que não trouxemos nenhum documento, porque aquilo que havia a apontar relativamente a 2013 está inventariado e está apontado. Eu gostava muito, como bombeiro e como presidente da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, que 2013 fosse um virado de página naquilo que é o trabalho dos bombeiros voluntários em Portugal. No ponto de vista legislativo, organizacional, de equipamentos, como disse muitas vezes, não é uma questão de custos, não é falta de investimento, são outras coisas que urge colmatar, porque se não fizermos algo neste campo, vamos continuar a investir dinheiro e a não ver resultados no terreno. Eu depois responderia ao Sr. Deputado Abel Batista, passaria a palavra ao meu colega António Calinas, que poderá agora responder seguidamente. O Vice-Presidente António Calinas, faça. Muito bom dia, cumprimentar todos os senhores deputados. Dizer que vou tentar, naquilo que eu me está incumbido pelo meu Presidente, pontualmente às várias perguntas eu lhes responder. A Dona Helena Pinto falou no Teatro de Operações dificuldades de legislação. As dificuldades normalmente não são muitas quando os incêndios são pequenos. Aliás, porquê? Porque só estão 5 bombeiros e mal seria se 5 bombeiros não se entendessem, não é? O problema está quando o escalonamento da ação passa para mais meios. Respondendo à Dona Isabel Neto na questão depois da articulação dos meios, o que está dito é que a partir do momento em que o primeiro chefe de equipa solicitar mais meios, e ele tem uma condicionante do chefe de equipa só ter comandamento sobre um determinado número de equipas, não é? A partir do momento em que o seleciona tem que vir também, desculpa a expressão, agarrado um elemento de comando para assumir esse comando de operações. O que temos vindo a assistir é que, por vezes, por os mais diversos motivos, não há elementos de comando disponíveis no momento. Temos assistido a elementos de bombeiros de terceira a comandar teatros de operações com várias entidades no local, com meios aéreos no local, e que, por norma, não quer dizer que não tenham competência por isso, porque o fazem, e, portanto, se o fazem, fazem sempre bem, porque se não o fizessem mal, alguém teria que tirar isso, e não tinha cabimento, mas estou a dizer que, por dificuldade de meios da mais diversa ordem, que não nos cabe a nós dizer, que mantemos elementos que supostamente não têm formação específica para essa área, para fazer essa ação. Portanto, e temos assistido, e poderá aí advir alguma má, ou pelo menos relação, com outros meios ou com outras entidades que têm outro nível de escalonamento que não a base da sua hierarquia. Depois, respondendo também aqui a questão das máquinas de rastros, meios aéreos, eu acrescento-lhe o uso do fogo. Ok? Meios aéreos, digamos que estamos no último dos meios. Não é? Já que foi dito nesta comissão, eu nessa questão, ou nós pelo menos temos todo o sentido, o combate dos incêndios florestais tem que ser feito de uma outra maneira, com certeza. Ou seja, e só há uma maneira de, desculpem a frieza das coisas, dos bombeiros não morrerem dentro do incêndio, é não ter bombeiros dentro do incêndio. Portanto, a partir do momento em que a gente está dentro do incêndio, a probabilidade de nos acontecer um acidente é elevada. O combate aos incêndios no nosso país tem que mudar aqui de uma maneira para outra. Temos que passar a fazer combate indireto. E esse combate indireto é feito com máquinas de rastro ou com o uso do fogo. Okay? Temos que esperar o inimigo onde ele nos é mais favorável. Passar uma tática de guerrilha e não de combate direto, porque em combate direto perdemos-o, e este ano perdemos-o 8 vezes, pelo menos, não é? Fora os feridos, que são muito mais que 8, como devem saber. Portanto, as máquinas de rastro são essenciais, mas agora também em alguns teatros de operações, porque no sítio em que houver muitas pendentes, no sítio em que houver muita pedra,
a máquina do rastro também é ineficaz e passamos à ação do uso do fogo. O uso do fogo neste momento é quase que, embora a ação seja fogo prescrito, ou seja, né, ele é proibitivo aos bombeiros. Não é porque não tenhamos bombeiros com capacidade de o fazer, não temos ministrar formação a esses bombeiros e não temos dado meios, porque não basta dar um pinga-lume a um bombeiro e ele passa a fazer contra fogo aquilo que faz. É preciso uma necessidade de meios de formação complementar para o fazer conscientemente e competentemente. Isso devia ser dado, não é a todos os bombeiros, mas a um número suficiente de bombeiros por distrito que possam responder rapidamente às solicitações, porque estarmos à espera de alguém que o faz, mas que vem de longe, que faz 300, 400 km, que sabe-se bem como, para lá chegar, é assim, há coisas que é para fazer 10 minutos depois, não é 4 horas depois, portanto 4 horas depois já foi. Porque depois implica uma análise do terreno, são pessoas que não conhecem o terreno, que têm que fazer o seu trabalho, têm que fazer uma análise, e não o fazem em segundos nem em minutos, e portanto normalmente perde-se aqui muito tempo, sendo que isto também tem que ser uma coisa local, e aí entram as câmaras, os GTFs, tem que ser uma análise feita local, um planeamento local, recorrendo ao histórico, sabendo que o fogo que começa normalmente aqui, acaba ali, e portanto que eu, para fazer combate indireto, faça aquela ignição naquele local, vou começar a combatê-lo, onde ele vai estar daqui a 30 ou 40 minutos e não propriamente na cabeça das chamas. Portanto, isto é trabalho de casa que não é feito, pese embora alguns GTFs o façam, mas na generalidade não o fazem e andamos a correr atrás do prejuízo. Portanto, não há propriamente um trabalho de campo feito. Neste momento não há, alguns sítios faz fogo normal, outros sítios não se faz. Porquê? Porque não há capacidade técnica ou não há vontade de o fazer também. E isto depois condiciona a ação dos bombeiros, que há bocado era perguntado. Os bombeiros combatem todo o tipo de sinistros. Agora têm que o combater em segurança. E se eu tiver isto, a mim não me interessa muito, quanto bombeiro, e na frieza da coisa, dizer se a floresta está mais ordenada, menos ordenada, isso é um problema político e da gestão da floresta. Agora, eu posso dizer é que numa floresta mais ordenada eu tenho uma eficácia maior e, portanto, o dano nessa floresta será menor. Numa floresta não ordenada, eu vou estar a fazer um combate indireto e vou assumir que vai haver perdas dessa situação. Pese embora, é como na nossa casa, se tiver uma casa arrumada e se qualquer um de vós tiver um extintor, e se houver um incêndio, você aciona o seu extintor, combate, o bombeiro quando chega tem uma coisa mais limitada para fazer. Se não tiver nada disto, e se estiver tudo desarrumado, o bombeiro quando chega tem a casa tomada de chamas e por cima de gente vai perder a casa. Portanto, isto é o que se passa nos incêndios florestais. Temos que deixar de ser, desculpa a expressão, tão proativos, ou seja, ir tão à cabeça do fogo e esperá-lo nos sítios em que ele é-nos mais favorável e assumir que, por falta de gestão florestal ou por falta disso, que o proprietário vai perder mais do que aquilo que era suposto perder. Eu é que não posso perder combatentes que são caros e a formação é cara para defender aquilo que alguém não teve esse cuidado e que devia ter. Okay? Isso é a nossa opinião enquanto associação. Rescaldo mal feito. Senhores deputados, assim, há sítios e corpos de bombeiros que, pese embora que pareça incrível, têm fogo ou incêndios em lista de espera. Portanto, e quando aqui se diz e se vê nomes que ao fim do dia tiveram envolvidos 300 meios, veículos e 5.000 bombeiros, na verdade não tiveram 5.000 bombeiros. Com certeza tiveram 1.000 bombeiros 5 vezes no mesmo teatro de operações. A estatística é fácil de crescer números, também é fácil de dividir. Porque sabem os 5.000 bombeiros, porque se tiverem 2 distritos a arder, não há 5.000 bombeiros em 2 distritos. Portanto, houvesse bombeiros que responderam 5 vezes ao mesmo teatro, a vários teatros de operações, durante aquele período que tem. Portanto, crescer os números é fácil, mas só que isso depois gera aquilo que é exaustão nos elementos, sendo que há elementos e corpos de bombeiros que os elementos são os mesmos durante todo o tempo. Portanto, não há uma rotatividade por também diversas questões que têm a ver com o tal voluntariado, se está disponível ou não. O voluntariado e o dos bombeiros voluntários, em específico, e pese embora as outras todas as organizações de voluntariado que existem, e peço desculpa, é o único voluntariado que tem obrigações legais para se manter ativo. O voluntariado dos bombeiros, ao contrário de um profissional que a sua entidade patronal tem que oferecer 35 horas de formação anual, o bombeiro voluntário tem que fazer 70 para se manter no ativo. E se fizer 69, um instrumento que só serve para isso, o coloca fora do ativo. Não? Portanto, somos a única entidade que nos é obrigada a fazer determinado serviço operacional, independentemente se temos muita disponibilidade ou pouca disponibilidade por ano.
Nenhuma mais outra estrutura, por regulamentação do Governo, tem obrigações legais para o fazer. Portanto, como costumamos a dizer, eu sou só voluntário na minha disposição de ser bombeiro, a partir do momento em que o sou, a minha condição de voluntário não é assim tanta quanto essa. Ok? E, como digo, se eu tenho fogos em lista de espera, o rescaldo provavelmente será mal feito. Não é? Isto é condicionante para isso. Portanto, alguma coisa tem que ser passada. Movimentação de forças nos teatros de operações. É sabido que há distritos que, por variados problemas que têm a ver com, desde o êxito, a idade avançada das pessoas, a crise económica que leva à saída de pessoas desses distritos, as corporações estão desfalcadas de meios humanos. Okay? Sabemos que há outros distritos que, pesa a sua concentração de população e a sua mais atratividade dos bombeiros, temos alguns bombeiros que o podem fazer. Há aqui, e a Associação já uma vez o tentou fazer, haver uma movimentação não às vezes de meios técnicos, porque provavelmente até existem meios técnicos nesses distritos, estão lá as viaturas, não existem meios humanos. E nos distritos que têm mais meios humanos, haver um recrutamento na base do voluntariado até, que eu presumo que até seria fácil, porque os bombeiros de Lisboa, portanto, não é que sejamos todos pirómanos, mas um bombeiro que se é treinado para apagar fogo e tudo mais, e se houver, e porque os já, é que se não os houvesse não, mas quando vê que em Viana do Castelo, no Gerês, está a arder e eles estão aqui em marcha que não podem fazer nada para o fazer, porque não podemos sequer nos oferecer e ir lá apagar. Portanto, existem meios que provavelmente estão em Lisboa disponíveis e que poderiam, em equipas 3, 4, ou seja, na lógica da associação seria 4, porquê? Porque está lá o meio técnico e a associação local daria ao motorista, que é aquele que conhece o local. Depois o resto, mexer nas agulhetas, nos veículos e tudo mais, é igual a todos, portanto não temos, ao fim de 10 minutos, toda a gente sabe mexer naquele veículo. Portanto, podemos movimentar desses distritos, numa base permanente durante o verão, um efetivo para esses locais, para reforçar esses locais. É lógico que tem que haver a disponibilidade dos locais nos receberem e também o suporte dessas situações. Acredito que, mantendo cama, roupa e alimentação, se até consideraria na base do voluntariado, ou seja, sem haver pagamentos, seja eles que tipo for, de pessoal que pudesse ir prestar ajuda nesses locais. Portanto, não o fazem porque, provavelmente, seria um assumir tácito da fraqueza do sistema nesses locais. Suporte das ações, meios logísticos. Como viram, a logística é aquilo que não existe nos bombeiros. Logística pura e dura não existe na nossa organização. A logística é entendida como meio gasóleo para pôr o carro a funcionar, porque é essencial. Se não houver, ele não anda. A água para o carro apagar o fogo e, desculpe a expressão, uma sandocha e um sumo que às vezes se recorre a estas situações que aqui estamos a ver, de pedir até à população para nos suportar isto. Portanto, não há um trabalho prévio anterior para um cidadão de 100, 200 pessoas aqui, onde é que eu vou buscar alimentação, a quem é que eu vou, se está pré-feita, se não está. Portanto, não existe isto, o que leva depois a haver um encarecimento e quando vemos as contas, vemos quanto é que se gastou na alimentação, dividimos por efetivo e pensamos que fomos todos comer a um restaurante de elite aqui em Lisboa e, na verdade, não foi isso que aconteceu. Falou-se aqui nas 4 horas de combate, eu dou de barato as 4, passo a 6, já estou aqui a pôr-lhe um bocado de crise, mas ao fim das 6 horas esses elementos iam ser retirados daquele local, vindo para um sítio descansar, e não é dormir no queimado como aqui se viu, porque isto não é descansar, enrolados debaixo do carro, é vir para uma situação fora do teatro de operações, descansar, efetivamente 8 horas, enquanto estão lá outros colegas a combater, e depois entrar outra vez de novo no combate. Portanto, os carros não se vão chatear por causa de lá estarem tantas horas, não é? Agora, os meios humanos sim deviam ser trocados rapidamente. Mas quando só mandamos os carros com aqueles elementos, portanto, eles vão estar, como acontece várias vezes, 10, 15, 20, às vezes 24 horas no teatro de operações, e mesmo que estejam sem fazer nada, como vimos ali alguns camaradas que estão deitados, para quem aquilo não é campismo, e portanto estar no sítio onde está o queimado, só a receber o cheiro, ou os gases, ou as partículas que lá estão, aquilo não é descansar em lado nenhum. Todos os municípios têm pavilhões municipais, todos os municípios têm sítios em que se pode tomar banho, e há situações em que a gente pede encarecidamente, às vezes, para tomarmos um banho. Já não é? E depois temos situações em que no limiar não tomamos, como temos mangueiras e temos água,
então o pessoal também leva shampoo dentro do carro, fazemos aquilo que nos é permitido, que é ao lado da estrada, desculpem a expressão, tomamos banho, porque quando não nos é oferecido a gente faz. Portanto, isto não existe, não há um planeamento logístico para nada. Não há um planeamento logístico de suporte das viaturas. Portanto, uma viatura entra no teatro de operações conforme está, mas quando sai, devia ser mecanicamente inspecionada, porque depois temos alguns acidentes de viação provocados por problemas que foram afetados dentro do teatro de operações e que a viatura não foi inspecionada, não foi lubrificada, asseparada por essas situações. Isto não existe nada disto, e isto devia ser isso, mas no entanto está consignado que só se for a ver o que é uma zona de concentração e reservas, estão lá meios equacionados para estas coisas, eu nunca os vi, não é? Portanto, não conheço, e eu já posso ter dito que já passei por muitos teatros de operações, não muitos, porque também não sou assim tão antigo nos bombeiros quanto isso, mas dos que passei nunca tive o suporte, as zonas de reserva existem, mas são um espaço em que eu estou à espera, mas nessa zona de reserva não existe propriamente um meio técnico, alguém especializado, porque tem que ser mecânicos, não pode ser o curioso, porque nós na equipa tentamos fazê-lo, mas às vezes temos limitações. Portanto, meios logísticos é uma disciplina que pura e simplesmente, ao abrigo da gestão de emergência, ninguém faz a menor ideia do que é que estamos a falar. Não é? Porque quando projetamos veículos... acelerar um bocadinho, agradecer razões da nossa alteração. Sim. Só por fim, a tipificação dos CBs versus financiamento dos CBs. A tipificação dos CBs existe virtualmente no papel, não é? Porque todos querem ser tipificação 1, não é? Depois está na base de um planeamento de risco feito pelos municípios, em que achamos que municípios têm riscos que ninguém imagina, não é? Mas depois não é correspondido da parte dos corpos bombeiros, porque se eu tenho um risco de matérias perigosas, devia ter da parte dos bombeiros uma resposta sobre matérias perigosas, e não o tenho. Portanto, há aqui esta ligação de uma coisa à outra, não existe. O financiamento, depois, como é estado, se o financiamento do tipo 1 é X, mas o do tipo 2 é X mais Y, eu quero ter o tipo 2 para não ter o tipo 1. E quando isto é só na base do efetivo, hoje em dia, e pouco mais, a ideia é termos todos de um determinado tipo. Portugal não tem que ter todos os corpos bombeiros de determinada tipologia. Os comandantes dos corpos bombeiros de todos os países não têm que ser todos comandantes, ou seja, quando se reúnem, a patente é comandante e, portanto, quem manda, ficamos sempre na dúvida, não é? Portanto, são todos comandantes, não há uma distinção de um comandante de um corpo maior, de um corpo menor, ou até do risco, se é mais deferido ou menos deferido. A FEB versus os JIPs, permitam-nos, enquanto bombeiros voluntários, não nos imiscuirmos. Podemos dizer é que não tem sentido dividir para reinar. Okay? Ou se aposta numa, ou se aposta noutra. Não tem grande sentido. E há lugar para essa força todo e mais algum espaço. Não temos nenhum problema em que existam ou os dois, mas isso, enquanto contribuinte, eu aí poderia dizer alguma coisa, agora, ou uma só devidamente estruturada. CADIs, CODIs são empregados do Estado, também permitam-me que eu não tenho, o Estado assim os contrata, os COM, não faço a menor ideia do que seja, não é? Portanto, tenho dificuldade em perceber o que é um COM. Não é? Porque um COM, na designação, é um comandante operacional municipal que coordena e logo aí ficamos logo mal na conversa. Não é? E depois haver pessoas que assumem tudo e mais alguma coisa, portanto, em que assumem a várias, ou seja, são comandantes de bombeiros, são são assessores do Presidente da Câmara, são isso e tudo mais outra coisa, e portanto, no dia em que acontecer alguma coisa de grave, a dificuldade é grande em gerir estes meios. Portanto, eles não podem se dividir em várias partes e, portanto, há aqui alguma coisa difícil. Adequação de meios e, por fim, dizer que normalmente todos em termos distrital, os distritos estão, tirando algumas particularidades de algumas coisas, estão bem servidos. De saber que Lisboa, ao contrário do que algumas pessoas dizem, porque tem muitos veículos florestais, eles têm que existir, porque senão, quando nos pedem ajuda, a gente não pode ir montados nos veículos urbanos. Portanto, temos que ter veículos florestais para suportar as ações dos outros camaradas e, portanto, a adequação dos meios neste momento é a melhor, sendo que depois, a nível distrital, poderá não haver, haver uma complementaridade, ou seja, aqui uma concorrência de meios, ou seja, quererem ter, às vezes, uma complementar, mas isso terá que ser gerido a nível distrital e não será muito connosco que temos a ver com isso. Penso que
rapidamente consegui responder a vários. Se houver mais alguma, depois digam-me, só favor. Isto é muito difícil responder a todas. Com certeza. Aliás, eu acabei de dizer aqui ao Sr. Diretor, se eventualmente, pelas questões que foram colocadas, entenderem que podem complementar a informação que nos estão a dar com algum documento escrito, nós agradecemos. Não sei se algum dos senhores quer complementar mais alguma coisa. Eu ia só pedir ao Ricardo. Diretor, faça favor. Obrigado a todos os deputados pelo convite que nos fizeram e pelas palavras que nos endereçaram. Dr. Ricardo Correia. Principalmente aos colegas que faleceram em serviço, porque com certeza que hoje haverão muitas famílias destruídas, crianças se calhar a passar dificuldades escolares e em termos sociais, que se calhar uma das temáticas que importa também que os senhores deputados tentem mudar e procurar esses mesmos problemas é na questão dos seguros, que infelizmente não cobrem as dificuldades que aparecem não só quando a morte do bombeiro acontece, mas principalmente quando o bombeiro fica ferido na sequência de um incêndio ou de qualquer outra atividade que os bombeiros desempenham. Temos conhecimento de muitas situações graves, de dificuldades, não só pelo fraco apoio das companhias de seguros vistas apólices não serem nada de especial, perdem uma expressão, mas também, principalmente, porque depois, no final das coberturas dos seguros, há uma articulação com o Fundo Social do bombeiro que nem sempre funciona bem, e eu gostaria que daqui saísse essa intenção de procurar saber até que ponto é que isto está a funcionar, se realmente está a funcionar, e procurar em casos práticos, não nos basearmos apenas em estatísticas, porque vidas humanas e danos físicos não são números, são coisas que causam incómodo a quem voluntariamente deu a vida pelo país e muitas vezes também o seu aspecto físico e condição física. De uma forma muito geral, até porque os meus colegas já responderam a maior parte das questões, penso que saltou aqui um bocadinho a questão da formação dos bombeiros. Na nossa ótica, a formação dos bombeiros funciona, mas não em quantidade suficiente. O Rui há bocado falou da questão da formação dos bombeiros inicial e da formação de comando, mas também da formação contínua. Isto é, até há bem pouco tempo, a Escola Nacional de Bombeiros focou-se muito na formação, no efeito de progressão de carreira, dando demasiada formação aos elementos mais baixos da carreira, e ficou as chefias um bocadinho para trás desta situação que está a ser remediada já este ano, em que verteram os papéis e estão as chefias agora a receber formação. Importa também, cada vez mais, e tendo em conta que grande parte dos corpos de bombeiros são feitos de bombeiros voluntários que têm trabalhos, têm ocupações, que cada vez mais a formação dos bombeiros seja feita no seu local de residência e feita com pessoas da sua própria corporação. Importa que a Escola Nacional de Bombeiros continue o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, eu reconheço, de formação de formadores, e cada vez mais formação de formadores internos que deem esta formação, e que esses formadores internos, interligados com os formadores do seu próprio distrito, hajam então na questão da instrução e da formação, e então da questão prática, que também já foi aqui falada, e que é muito importante para que depois haja essa interligação a nível distrital. Em relação à prevenção, penso que não vale a pena falar disso, é público, está a falhar completamente. A gestão das florestas é um assunto que importa rever muito urgentemente. A questão de muitas vezes o que é que acontece no pós-incêndio, e vocês se fizerem uma visita pelos incêndios que houveram, por exemplo, no ano 2008, e o que é que foi feito nesses territórios, provavelmente foram cheios de eucaliptos e de árvores que têm uma tendência se calhar muito grande para o incêndio, porque depois não há uma gestão de limpeza dessa mesma riqueza que será produzida mais tarde. Falar também da questão da taxa municipal. A taxa municipal é realmente uma coisa muito importante, mas tem que ser complementar, isto é, o que está a acontecer é muitos dos municípios que estão a adotar a taxa municipal estão a substituí-la pelos apoios que dariam do seu próprio orçamento. Isto é, tinham uma verba hipotética de 25 mil euros para aquela corporação e ao aderirem a este método de trabalho, a taxa municipal, retiram esses 25 mil euros e passa o civil a pagar aquilo que seria a autarquia, em vez de complementar, acaba por substituir. E importa que isto não aconteça, porque senão, quer dizer, estamos aqui a tentar inventar uma meia de financiar e acaba por não financiar nada e só estamos a aliviar os cofres da autarquia. Em relação à situação de Ponte Lima e da viatura, eu julgo que isto é uma questão quase tão burocrática que seria até um crime perdermos tempo a falar sobre isto, porque se a viatura era a Autoridade Nacional de Proteção Civil, cabe à Autoridade Nacional de Proteção Civil agarrar na viatura e resolver o problema. Se a viatura é realmente necessária, foi adquirida, custou dinheiro dos contribuintes, então vamos agarrar na viatura e vamos resolver o problema, porque ela de certeza absoluta estará a fazer falta.
Em relação à central de compras, na minha ótica, a central de compras é uma solução para os problemas dos equipamentos e para que não se compre um equipamento A no norte, um equipamento B no centro e um equipamento C no sul. E que se calhar juntamos todos no mesmo teatro de operações e cada um veste o seu tipo de equipamento, cada um com as suas próprias características, umas melhores, outras piores, e acabar por não haver aqui uma igualdade que julgo ser necessária. A movimentação das forças já foi falado, é claro que importa também a continuar com estes sistemas, retirar as equipas das viaturas e mandar a viatura apenas com o motorista e mandar as equipas em transporte adequado, múltiplo, seja autocarro, seja o que for entendido na questão, de forma a que as equipas, como compreendem, um veículo florestal não é propriamente um carro confortável para se vir de Lisboa ao norte de Portugal nas condições em que o veículo oferece e, como já foi dito, as equipas quando chegam ao local estão mais esgotadas do que se tivessem um incêndio aqui à porta. As máquinas de arrasto e os meios aéreos também já foi falado e eu gostaria que vocês não confundissem as coisas, porque no sentido em que os meios aéreos têm um trabalho muito importante no combate inicial e no combate ampliado e os meios de arrasto não trabalham em combate inicial. Portanto, os meios aéreos não substituem de maneira nenhuma as máquinas de arrasto, nem as máquinas de arrasto substituem de maneira nenhuma os meios aéreos. Existe sim, na minha ótica, uma importância muito grande em que, de uma vez por todas, se invista em meios Canadair, que é uma solução que eu sou da Lausanne, sou de uma área bastante crítica em termos de incêndios florestais e de florestação, e o meio aéreo é pesado, é uma ferramenta focal para o combate e para que aceleremos as horas de combate para que não haja tanto risco para os bombeiros que fazem ataque direto. Depois de uma situação, a introdução do CADIS, eu penso que o comandante José Moura, quando esteve aqui nesta comissão, esclareceu-me perfeitamente o que é que o CADIS vai introduzir e ele, melhor do que ninguém, saberá se está a funcionar ou não. E penso que de uma forma generalizada está feita a minha intervenção. Em relação ao CIOPS, só para acrescentar, o CIOPS está muito bem feito, ou poderá precisar de ajustes, mas em questão da fase inicial, só para que compreenda cada realidade, portanto, em termos distritais, o Coimbra, eu falo de Coimbra porque sou de lá, nós conseguimos meter 200 bombeiros nas primeiras 2 horas de combate. Muito simples, porque somos muitos, porque temos conselhos com um nível habitacional muito grande e é fácil que as corporações de bombeiros tenham muitos meios para introduzir logo nos primeiros minutos. Agora, claro, se formos para o norte, se formos para Vila Real ou para Viana, sim, desculpem, ou para Bragança, ou para qualquer um desses sítios, não vamos comparar, porque é muito difícil que este CIOPS funcione tal e qual como está escrito, porque não há meios. Não há meios. A questão coloca é a capacidade de montar o posto de comando operacional e de fazer o ataque evolutivo e modular em todas as fases do incêndio. Assim, essa é a dificuldade. Só para que tenha noção, a primeira equipa de combate, o combate é feito por triangulação, portanto, sempre que há uma origem de um incêndio, é acionado as 3 corporações de bombeiros, incluindo os JIPs, os chapadores florestais, a Força Especial de Bombeiros, todas as forças que intervêm no âmbito dos incêndios florestais são ativadas para aquela chamada. A primeira viatura a chegar ao local, com 5 homens, assume o comando daquela operação. E à partida presume-se que seja do local, do concelho onde está a decorrer o incêndio. Toda esta cadeia inicial do CIOPS começa a funcionar. Só que é assim, é difícil para um elemento que chefia uma viatura, chefia 4 homens, passar a chefiar não só estes meios humanos e materiais, como todos os outros que vão chegar, como todos os outros que ainda vai ter que solicitar e ainda os meios aéreos que vão atuar. É claro que nesta altura, o ideal seria, como já foi referido, o acionamento imediato do elemento de comando e, por consequência, a montagem do posto de comando para que haja toda a cadeia de logística e de aconselhamento e de Estado-Maior para que as coisas funcionem. Porque senão, então, se continuarmos a entregar mais responsabilidades ao primeiro homem que chega, não vai dar, ele vai falhar em alguma dessas responsabilidades e eu assumo que esse elemento que chega tem uma posição focal que não pode ser distraído disso, que é a avaliação das condições do terreno, a avaliação da progressão do incêndio e a segurança das equipas no local e deixar todas essas responsabilidades para que sejam imediatamente acionadas e combatidas logo desde o primeiro minuto. E assim terminava a minha intervenção e se precisarem mais alguma questão. Estamos com o tempo um bocadinho limitado, mas... Só porque falou aqui numa palavrinha que a nós também, bombeiros, quase como a logística nos foge, que é Estado-Maior. Ou seja, nós temos comandantes, temos adjuntos de segundos comandantes e adjuntos de comando. E ponto. O Estado-Maior nas corporações, embora esteja consignado e muito bem em legislação, não existe.
Portanto, não há advisors, ok? No Corpo de Bombeiros não há propriamente uma pessoa que seja especializada em logística, outra em comunicações, outra em planeamento. Portanto, não há, não é? Portanto, não, por vezes não é por falta deles, é porque alguém entende que aquilo poderá ser uma afronta ou uma competição, porque isto é inspirado no militar, e por muito que o tenente-coronel ou um coronel no exército seja incompetente, jamais o seu capitão, que é muito competente, lhe tirará o lugar, não é? Portanto, e ele fará tudo por ter muitos capitães, muitos tenentes e muitos sargentos competentes, por muito incompetente que ele seja. Nos bombeiros ainda não há esta ideia. Porquê? Porque nos bombeiros poderá vir qualquer elemento fora estrutura bombeiros ser comandante de bombeiros. E, portanto, a qualquer momento poderá o deixar de ser. Ou que não se passa, por exemplo, na estrutura militar, porque se é coronel, há de ser coronel, pode ser coronel a vida toda, mas dali não passará. E aqui esta situação não se existe. Portanto, e às vezes há uma tentativa de não ter elementos tão válidos ou não ter, porque medo, e a palavra é essa mesmo, medo de alguma preponderância. E aquilo que nos poderia suportar o tal implementação do posto de comando, ou seja, o comandante ou acionarem para o seu local a sua estrutura de Estado-Maior e eles sim acionarem o CIOPS dentro da sua localidade, na sua plenitude, não existe, porque não existe essa estrutura planeada, treinada e pensada a nível local. Ou seja, não existe o Estado-Maior dentro do Corpo de Bombeiros. Ok, era só isto que eu queria. Sr. Diretor, eu compreendi e, aliás, agora acabaste por acrescentar isso. Normalmente, os problemas dos bombeiros não é por falta de apoios e não é por inexistência de meios. É uma coisa curiosa, mas sentimos-los todos os dias. O deputado Abel Batista referiu e questionava porque é que 50% dos bombeiros voluntários não têm trabalho operacional. Efetivamente, são 50% dos operacionais, ou seja, eu quando referi que tínhamos 30 mil bombeiros, cerca de 30 mil bombeiros, números redondos, e que consultei antes de vir para cá na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e esses meios tinham sido contabilizados no dia 22 de janeiro, portanto são frescos, diz que temos, por exemplo, na reserva 16 mil bombeiros. Isso preocupa-me, e preocupa-me porque eu sei o motivo, não é? O motivo é, por exemplo, o incumprimento das 70 horas de formação, mesmo que seja por meia hora ou uma hora. Aliás, de uma forma arbitrária e não respeitando a legislação, o Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses passa automaticamente para a reserva sem sequer notificar o bombeiro. E depois comete uma série de atropelos àquilo que é as regras mais básicas da boa convivência, inclusive com o próprio bombeiro, que muitas vezes tem 20 e 30 anos de serviço. E que depois falta naquilo que é os teatros de operações. E quando se repararmos, aliás, todas as imagens, é raríssimo vermos alguém com 40, 50 anos naquelas imagens. Porque cada vez escasseiam mais, porque este recenseamento, que deveria servir, por exemplo, para fazer os pagamentos às equipas que compõem o DECIF, e os pagamentos deveriam ser feitos diretamente através da Autoridade Nacional de Proteção Civil para o nível do bombeiro que executou o serviço. Ou seja, o seu comandante tem a escala de serviço, passaria ao CODIS, respeitando aquilo que se faz. E depois a transferência não seria para o Corpo de Bombeiros, porque aquilo que sabemos, infelizmente, é de que muitas dessas verbas, aliás, no Algarve ainda não se pagaram a muitos bombeiros essas verbas do DECIF 2013, segundo aquilo que foi relatado e que ninguém refutou, muitas vezes são utilizadas a pretexto de multas, ou seja, tu faltaste um dia ao serviço porque estiveste doente, tiveste que ir fazer as compras com a esposa, e portanto vais ser multado aqui no teu trabalho e és multado no valor desse dia, por exemplo, que trabalhou na equipa ESIN ou ELAC. E portanto, eu até tenho, e às vezes comento isto nas reuniões de direção, nós tivemos um caso com uma pessoa que eu, enfim, respeito muito, porque uma parte da minha vida de bombeiro também passou pela convivência com o comandante Gil Martins, na altura em que ele era comandante de Lisboa e Val do Tejo, e que era formador na escola, onde eu fiz o curso de esfias em 91,
eu lembro-me sempre disso, porque, não querendo falar nesse caso em concreto, aquilo que eu noto é de que, passados 4 ou 5 anos desse episódio, continuamos a verificar que nada foi alterado, ou seja, todos os dias nós temos pessoas que se apropriam indevidamente dessas verbas. Foi solicitado pela Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, na reunião de apresentação da direção e de cumprimentos ao seu Secretário de Estado da Administração Interna, que tem a pasta da Proteção Civil, que, por favor, em 2014, faça esta correção. E esperamos que o Recenseamento Nacional de Bombeiros portugueses, que neste momento mata muitos dos melhores operacionais que temos em Portugal, permita, por exemplo, fazer estes pagamentos aos bombeiros diretamente, sem que ninguém tenha a ousadia de se apropriar destas verbas neste percurso de pagamento. E, portanto, estes 50% são, efetivamente, um número, são 16 mil bombeiros que poderiam estar no teatro de operações. São 16 mil homens que muitas vezes, homens e mulheres, que muitas vezes tiveram necessidade de, por exemplo, emigrar. São pessoas que têm um trabalho que não lhes permitiu fazer a tal formação de 70 horas, que é curioso como é que para um profissional se pede 35 e para um voluntário se pede 70. Por isso, quando eu falo de legislação sobre bombeiros voluntários, temos muita coisa a corrigir. Os bombeiros muitas vezes fazem mais, mas temos que pensar naqueles que não podem fazer essas 70 horas porque muitas vezes têm que ir à escola. Por exemplo, na progressão, muita da formação é dada fora. E, portanto, estas questões são preocupantes. Relativamente à taxa municipal de proteção civil, eu dou o exemplo de Aveiro. As últimas notícias lidas na comunicação social diziam que 20% dessa taxa cobrada no município de Aveiro é que ia para os bombeiros. Portanto, o resto era para o Serviço Municipal de Proteção Civil, era para a elaboração do Plano Municipal de Emergência e Cartografia de Risco. Portanto, era gasto no município. Não quer dizer que isso não seja necessário, é fundamental. Mas aquilo que chega aos bombeiros, e o Sr. Deputado Abel Batista colocou essa questão diretamente, no caso de Aveiro, e não deve ser diferente do resto do país, que as câmaras comungam muito dos mesmos princípios, é 20%. Portanto, é muito pouco. E estamos a falar de Aveiro, que tem bombeiros novos e bombeiros velhos. Portanto, 2 corpos de bombeiros, se dividirmos, é 10% para cada um. Relativamente àquilo que deveria ser a tal central de compras. Essa é uma solução. Um bocadinho mais de Vou ser muito rápido. A central de compras é fundamental. Estou convencido que a autoridade, elaborando o caderno de encargos, fazendo a aquisição do equipamento, e nem sequer precisa distribuir. Basta que no caderno de encargos venha essa cláusula em que o fornecedor tem que fazer a distribuição pelos corpos de bombeiros. E, portanto, isso nem sequer se punha depois como trabalho. É a única forma de termos um equipamento de proteção individual igual do norte a sul, com qualidade e feito com um caderno de encargos que, segundo quanto sei, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil está neste momento a elaborar aquilo que deve ser um verdadeiro equipamento de proteção individual, e eu fico muito contente com isso, possa ser efetivamente uma realidade para os bombeiros portugueses, que tanto se esforçam, que tanto dão de si e que só pedem 2 coisas: motivação e respeito. E sobre motivação terminaria com o Estatuto Social do Bombeiro. Desde 2007, que os bombeiros voluntários deste país perderam praticamente tudo aquilo que era motivação. Eles perderam de 25 da contagem de tempo para efeito de serviço, embora pagando, nada era dado, tudo era pago, para 15% que desapareceu agora. Perdemos aquilo que era as taxas, a isenção do pagamento de taxas no Serviço Nacional de Saúde. Eu pergunto, o bombeiro que combateu um incêndio, suou e esteve horas exposto ao calor, entretanto arrefeceu, molhado, apanhou uma gripe, tem que ir ao hospital ou ao centro de saúde e vai pagar por isso. Não acho que seja correto. Por outro lado, relativamente ainda à motivação, aquilo que hoje nós consideramos como única motivação é mesmo essa coisa que muitos classificam como bichinho e que ainda nos faz militar nestas fileiras. Porque no dia em que os bombeiros voluntários deixarem de combater os incêndios, nomeadamente os florestais, deixarem de prestar socorro, nós não temos estrutura nenhuma que os substitua. E acho que estamos a perder, neste momento, uma nata muito boa daquilo que foi o apuramento, porque tem sido feito também um esforço muito grande.
estamos a perdê-los precisamente por esta falta de motivação e respeito. Muito obrigado a todos por nos terem ouvido. Muito obrigado.